Bem, é algo que talvez você está ouvindo muito nestes últimos dias aqui na igreja sobre números. Números, o Du tem sempre vindo pregar aqui, falar, não é uma palavrinha, ou dar uma pincelada sobre números. E é um livro que nós temos, não é, caminhado durante esse período, que faz parte da nossa leitura dentro dos parceiros da Bíblia. E é um dos livros que está recheado de histórias. E se você, por exemplo, falar para muitas pessoas sobre ler o livro de Números, vai ser mais ou menos como a questão de Eclesiastes que nós pregamos. Você ouve falar muito do livro de Números com pinceladas, ou seja, capítulos que são interessantes, você pega para usá-los para momentos que você precisa na sua vida, mas fazendo dessa forma, nós continuamos perdendo o contexto de uma história tão linda e tão maravilhosa que há lá dentro. E se você perguntar para alguns cristãos, e aconteceu comigo outro dia, eu estava falando que nós estávamos fazendo parceiros da Bíblia e comentei, nós estamos lendo o livro de Números. Você sabe o que se trata no livro de Números? A pessoa era cristã. Números. Eu falei, legal, resposta super vaga. Outros cristãos, não é, já vão um pouquinho mais longe, não é, misturam um pouquinho o Êxodo com uma série de coisas, não é, e ainda estendem lá até o Egito e tudo, e falam, fala do povo de Israel, e fala da peregrinação, ok, mas ainda assim continua sendo uma questão um pouco vaga daquilo que é tratado dentro do livro de Números. Para algumas pessoas, se você chegar e for falar com elas sobre fazer uma leitura, tenho certeza que seria um dos livros que ela não começaria a fazer nenhuma leitura, seria o livro de Números. E se você fizer também uma série de pregações sobre o livro de Números, não vai atrair talvez muitas pessoas interessadas em números, porque é o que fica na cabeça das pessoas. Agora, o livro de Números, ele contém passagens lindíssimas que à medida com que você vai lendo, você vai tomando consciência que você em algum ponto da tua vida já ouviu isso, ou numa escola dominical, ou você já ouviu isso numa pregação, ou você já ouviu alguém contando uma história, ou você já ouviu isso até num filme. E Números, na tradução da Septuaginta, ele tem númeri, ou na tradução do grego, eles dão como aritmoi. E se você for pregar, por exemplo, e ler esse livro, o nome Números é referente ao primeiro capítulo, ao segundo capítulo, ao terceiro capítulo e ao capítulo 26. Que é da onde eles tiram na nossa Bíblia, ou seja, no nosso Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde ali é colocado, então dá-se o nome de Números. Mas se você começar a ler esse livro, você vai ver que não se trata somente de recenseamento, por exemplo, de tribos, contagem de tribos. Não é apenas a contagem dos levitas, como tem nos primeiros capítulos, dos primogênitos, no capítulo 26, por exemplo, que é o segundo recenseamento. Então o livro de Números, o nome pode não chamar muita atenção, mas dentro do livro tem muitas histórias interessantes e que são tremendamente excelentes para a nossa vida, no nosso contexto atual e no nosso dia a dia. No círculo judaico, por exemplo, faz parte da Torá e recebe o nome do primeiro... da primeira palavra, que é no deserto. Mas se a gente fosse colocar, por exemplo, nomes, se a gente fosse querer colocar mais nomes para dar títulos para esse livro, você poderia ter muitos. Por exemplo, Murmurações de Israel, que você encontra demais. Você poderia, por exemplo, a ira de Deus sobre a desobediência de Israel, você encontraria. A morte, por exemplo, do povo no deserto. E por aí vai, lamentações do povo de Israel, porque o livro é recheado disso. Em vários capítulos, mas você prestando atenção nessa história e nesse contexto, você vai perceber que, por vários historiadores, vários números ali dentro também são trabalhados. E nós vemos que um povo sai do Egito. Outro dia eu estava lendo uma matéria, já vi várias. Uns dizem que 2 milhões de pessoas saíram do Egito, outros dizem 3 milhões, 3 milhões e 500 pessoas saíram do Egito. E o que uma
uma jornada de 11 dias se torna numa jornada de 40 dias. Existem números. 40 anos, perdão. 40 anos de um povo que demoraria 11 dias, vai para 40 anos no deserto. Só que se você ler o livro de Números, você vai ver que Números ele está recheado de maus exemplos. Ou seja, daquilo que você não deveria fazer. Aquilo que eu não deveria fazer. E eu queria que você abrisse exatamente a Bíblia em 1 Coríntios, não propriamente em Números. No capítulo 10, aonde nós vamos ver Paulo falando com a igreja de Corinto a respeito desses irmãos hebreus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 10. Versículos de 1 a 13. Presta atenção agora mais ou menos com esse fundo um pouquinho dessa história que eu passei. Imagine Paulo falando para esses irmãos na igreja de Corinto, Novo Testamento, Jesus Cristo já tinha vindo, Jesus Cristo já tinha morrido, e a igreja começava a crescer, ok? Versículo 1, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como algum deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e se levantou para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como algum deles fizeram. Num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como algum deles fizeram. Eles foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles por exemplos, e foram escritos como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Amém? Falamos de Antigo Testamento, falamos de número. Paulo está citando para a igreja de Corinto a respeito desse pano de fundo que eu falei. A igreja de Corinto, vamos dizer assim, para se entender, era um sanduíche. Ok? Então nós temos, por exemplo, o pão, poderíamos dizer que a ressurreição, que era um grande problema, desse grande sanduíche, que era um grande problema a igreja, foi a igreja mais difícil, a igreja mais complicada do Novo Testamento. E Paulo tinha um amor por essa igreja gigantesco. Como é interessante, pessoas que têm amor por Deus, quando eles veem dificuldades, quando eles veem, por exemplo, problemas, igrejas assim, eles se empenham, porque é o amor de Cristo que faz essa movimentação. E nesse sanduíche, então, que haviam várias camadas ali, vários problemas, inclusive uma dessas camadas poderíamos chamar filosofia grega, que era o que imperava na época. E eu li um exemplo, outro dia estava vendo um artigo muito interessante. Algumas ruas da Europa, em algumas cidades pequenas, onde o índice de acidentes são muito grandes, por exemplo, em Newcastle, uma das ruas que liga, dessas estradas que ligam Newcastle até a Escócia, eles colocam avisos dizendo 150 acidentes nessa rua no ano passado.
Em outra, o número de multas dos motoristas nesse ano foi de quase 37. Por causa da alta velocidade. Tome cuidado, tenha atenção, reduza a velocidade. Há muitos acidentes nessa área. A mensagem aqui que a gente vê e que está sendo passada, ou os avisos que nessa mensagem estão sendo passadas, é sobre o que aconteceu no passado, mas num passado recente. Então são estatísticas, que dessas estatísticas eles colocam para alertar o quê? Passageiros que vêm e passageiros que virão, e que precisam ser alertados que naquele local há um grande número de acidentes. E uma das coisas interessantes que é estatística é que para você não se torne o próximo número dessa estatística. Para que você não só venha ser um causador de acidentes, ou não venha estar envolvido no acidente, matar e morrer. E Paulo aqui, ele não está preocupado com as estatísticas. Olhando para esse quadro, o que Paulo aqui eles tem é que o desejo de que essa história não se repita novamente. Ele vai e pega um exemplo do passado, ele pega um exemplo da história do povo judeu, e traz aqui nesse momento para uma igreja difícil, uma igreja que ficava entre dois istmos, dois portos, e tudo cruzava por esse lugar. Lá tinha prostituição, movimentação de pessoas, adoravam vários deuses, templo da deusa Afrodite, e outras coisas mais, pessoas que trabalhavam, construíam o seu futuro naquele lugar, tinham seus escravos. Era um local muito complicado para você implantar uma igreja. E Paulo, com amor, ele começa a falar para as pessoas sobre a palavra de Deus, ele começa a trazer esse exemplo. E no capítulo 15, ele dá das grandes pinceladas sobre qual é a expectativa e aonde as pessoas deviam realmente colocar o seu fundamento e os seus pés. 1 Coríntios 15, versículo 1 e 2, ele diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes do evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. Por meio destes evangelhos vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. O que o Du acabou de falar aqui quando ele falou sobre a palavra de Deus? Exatamente isso. Hoje a gente vive uma salada mista dentro da igreja, ou dentro do que a gente chama de meio evangélico, ou não podemos nem chamar talvez isso, porque não se conhece a Escritura de Deus, a palavra de Deus, não se aprofunda na palavra de Deus, e nós começamos a ver pessoas tomando rumos completamente absurdos para a sua vida. E Paulo ele instrui então seus irmãos, porque ele quer que eles entendam qual é o papel deles dentro do plano de Deus, no lugar que eles estão. O lugar é difícil. Assim como, por exemplo, no passado, na história do povo de Israel, era difícil o que eles estavam passando. A grande batalha de Paulo também, como a batalha de qualquer líder, é como manter a igreja no mundo, ou seja, evangelizar o mundo, mas não trazer ou manter o mundo dentro da igreja. E é importante que a igreja entrasse em Corinto, e não Corinto entrasse na igreja. O povo de Deus, o povo de Israel, o que Deus queria era que as outras nações, ou os estrangeiros que estavam no meio deles, eles não permitissem que entrasse dentro do povo de Israel aquilo que não era de Deus, aquilo que fosse contra os seus mandamentos. Uma belíssima visão é você ver um barco ser lançado sobre o mar. É lindo. Você vê o barco cair sobre o mar, você vê a água saindo para todo lado. Mas uma visão péssima, uma visão ruim é quando você vê a água entrando para dentro do barco. Quando você começa a ver a água para dentro do barco, é um naufrágio, é algo ruim.
Eu tive a oportunidade nessas férias em Malta, num dos passeios que eu fui, para mim, de Malta, se eu fosse lá, o que, André, mais te chocou? O que mais assim, ou o que você mais gostou? Foi algo que realmente me chocou. No passeio nós fomos para uma lagoa linda, vistas lindíssimas, subi ali numa torre que ficava para guardar contra os piratas, muita história em Malta. Mas um dos passeios eles param numa piscina lindíssima, senada ali, eu me aventurei até a nadar um pouco. E ele fala, se o tempo estiver bom, a gente vai andar um pouquinho mais, a gente para em cima da onde um navio afundou. E se der, vocês descem, tem visão, umas janelas na parte de baixo, visão submarina, e vocês vão olhar. E eu, na hora, fui o primeiro a descer, que eu nunca vi isso. E quando eu desci para ver, desceu eu e a Rose, um monte de gente para descer, e eu só vi o barco, a espuma, né, formada pelas turbinas do barco, até que ele conseguiu, e foi clareando aquela imagem, para mim, de um barco no fundo naufragado. Gente, é horripilante. Você vê os peixes, é algo que você olha, choca. E o que Paulo ele quer para as pessoas é que elas não afundem na sua vida. Ela não quer, na visão espiritual, trazer estes maus exemplos que continuem exercendo ou sendo algo que a igreja comete. E para mim é um livro que eu confesso de coração, reler esse livro e agora da forma como eu estou lendo, lendo com o coração, tentando entrar na história, tentando buscar, tem me causado incômodo, tem me causado muitas vezes angústia de ler esse livro. Porque, gente, é tanta reclamação, é tanta tristeza, e Paulo faz questão, vocês conhecem bem essa história, não permita que essa história se repita, porque Deus continua sendo o mesmo Deus. Atentem para os erros dos nossos irmãos. E existem duas coisas que para mim me tiram do sério. Outro dia, acho que foi no dia do pastor, alguma coisa, o pessoal trazendo, você é bonzinho, você é calminho. Então já, para quem não me conhece, tem duas coisas que me tiram do sério, e que são coisas, uma delas eu falo, Senhor, me ajuda ainda a melhorar nisso. Porque realmente me tira do sério, e às vezes eu não consigo nem me controlar com isso. Uma dessas coisas é a falta de educação. Comigo. Falta de educação comigo, eu às vezes fico cego. E eu falo para Deus, me ajude, e Deus já me ajudou muito. Ultimamente, na minha vida, eu tenho mordido muita língua. Muitas pessoas deveriam morder sua língua. Pode doer, mas vale a pena. Mas existe uma segunda coisa, essa é minha. Coisas que a gente vai trabalhando no nosso dia a dia. A gente é lapidado todo dia. Agora, uma segunda coisa que não é para mim. É uma segunda coisa que para mim eu até não ligo. Essa segunda coisa chama-se ingratidão. Ingratidão, quando eu vejo a ingratidão com as outras pessoas, quando eu vejo a ingratidão com outro ser humano, quando eu vejo a ingratidão das pessoas para com as outras, de um filho para com seu pai, do pai para com seu filho, a ingratidão do marido para com a sua esposa, a ingratidão de uma igreja, a ingratidão das pessoas para com Deus. E essa palavra, quando eu lia, foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração e que ministrou em mim sobre a questão da ingratidão que esse povo tinha. Você pode falar, não, mas eles reclamavam muito. Sim, eram ingratos. Mas eles se revoltavam. Sim, eram ingratos. Deus fazia tantas coisas para eles, era um povo ingrato. Hoje a gente vive numa sociedade injusta, verdade ou não? Fato. Não tem como negar. Apesar de tantas leis para promover a justiça que a gente tem, a mesma lei que te protege é a mesma lei que te pune. Verdade ou não? Quer um exemplo? Recentemente, passada uma semana, nós tivemos problema com o furacão, não tivemos? Não nós, né? Propriamente o mundo na parte sul ali, na parte do Caribe, na Flórida, Miami. Há uns dias atrás estavam reclamando porque o governo britânico demorou para agir, para ajudar aquelas pessoas. Ok?
E o governo britânico estava mandando pessoas para lá. Eles queriam que tivesse talvez mandado antes, soldado talvez para morrer lá no meio do... Então a gente não entende aonde as pessoas querem chegar. Veja onde é o mundo que a gente vive. Veja a questão aqui falando, nós estamos falando de Paulo, estamos falando da igreja de Corinto, nós estamos falando da igreja do povo de Israel no passado, mas a história ela repete. A Bíblia está aqui para nós lermos, para nós aplicarmos no nosso dia a dia e para a gente procurar sempre melhorar e ver onde nós temos os nossos pontos errados, que nem eu sei que a questão, que eu me passo com a questão da má educação, eu tenho que melhorar, porque isso é uma coisa que eu vou constantemente ver. E eu vejo que nem nessa questão aqui deles, uma ingratidão de certa parte. Só que sabe o que aconteceu? Reclamaram que o governo britânico não fez, e um monte de outras coisas. Lógico que foi difícil para todas as ilhas. Alguns agiram mais rápido, outros demoraram mais. Agora, essa semana, proibiram de mandar ajuda humanitária lá. Por quê? Porque as pessoas que moram, está uma briga, porque as pessoas que moram nesse país são, que eles chamam de above average. Economicamente falando, eles estão acima da média. Eles têm condição propriamente de se reerguer, não há necessidade de pegar recursos que poderia ir para um país pobre. Você fala, mas a questão da injustiça, conforme a gente vai reclamando, a gente não sabe aonde as coisas podem dar a volta. Essa questão da ingratidão do ser humano é uma semente que muitas pessoas plantam no dia a dia. E ainda desse furacão que é interessante, um outro exemplo, o governador da Flórida, não sei se você teve a oportunidade de assistir, eu assisti ele várias vezes falando, Rick Scott, esse governador, ele quando ele falava, você via na cara dele, no semblante dele, a tristeza que ele estava passando. E ele chegava para o povo, ele falava, vão embora. Saiam daqui, porque estão dizendo os meteorologistas que esse furacão é um furacão terrível. Esse é um furacão que nós nunca passamos por algo parecido. Olha como destruiu as outras ilhas. Vão embora. Ele ainda chega na TV e você olha para a expressão do rosto dele e você vê que esse homem, aquilo significava algo para ele. Vai embora, sai. Você vê que a expressão dele é quase como chorando. Não sei se você teve a oportunidade de ver. Por várias vezes ele fez isso. Vão embora, saiam. Ele falou, se você não pode sair, ligue para a gente agora mesmo no número que está aparecendo na tela. A gente vai na tua casa, vai buscar você. E agora mesmo, nesse momento, se você está me ouvindo, outra frase que ficou marcada muitas vezes, saia agora, não é na próxima hora, não é no próximo dia, não é à noite, é agora. Vocês estão brincando, isso é um furacão perigosíssimo. Só que, o que acontece? Apesar de todas as previsões, muitas pessoas não saíram. Outras deixaram suas casas. As que deixaram, acho que foi na segunda-feira, muitas estavam voltando. Na segunda não, na terça, muitas estavam voltando. O repórter da BBC estava parado na frente da TV, na frente da câmera e dando uma reportagem. Olha para trás de mim, o povo está querendo voltar para ir para a casa deles. E está acontecendo muita confusão, porque o povo falou, a gente quer voltar, mas o governo está alertando. Tem muito fio caído nas ruas, tem casas que estão caindo, tem crocodilo, porque é uma zona de muito crocodilo, e tem serpentes. E a gente precisa mandar primeiro uma missão para ver como é que está o lugar, para poder ajudar. E aí, atrás dele, tinham pessoas reclamando, falando, não, a gente já mora aqui há muito tempo, e a gente já está acostumado com isso, a gente pode lidar. Você percebe como o mundo que a gente vive, se a pessoa ajuda, como o governo, por exemplo, britânico, pedem ajuda para o governo vai ajudar. Aí o governo ajuda, a pessoa reclama porque o governo está ajudando, está tomando cuidado. Nós vivemos numa sociedade muito complicada. Nós vivemos numa sociedade que você olha para tudo isso, você vê o que o povo queria, de repente era que fosse muita destruição, não foi tanta. Talvez poderia ter sido mais. Nós vivemos numa sociedade de pessoas ingratas. Nós, cristãos, estamos aprendendo, como por exemplo, Paulo está ensinando para o povo dele aqui, para a igreja, não sejam ingratos com Deus. Qual é a mensagem? Não sejam ingratos com o que Deus tem feito por vocês. Não sejam ingratos com o que Deus já fez no passado.
1 Coríntios aqui, quando ele manda essa carta, nós vemos uma igreja infestada de imoralidade dentro da igreja. Nós vemos uma igreja cheia de problemas. Nós vemos uma igreja que precisava voltar para o primeiro amor e precisava voltar para o Evangelho. E para a gente, muitas vezes, agora trazendo para os nossos dias de hoje, como nós cristãos, nós não precisamos ser um cristão declarado ou falar com a nossa boca para nós sermos ingratos com Deus. Você sabe como você pode e eu podemos ser ingratos com Deus? Simplesmente não fazendo nada. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Jesus Cristo deu a vida dele por nós. Jesus Cristo fez discípulos. Jesus Cristo nos comandou para fazer obra. Nos comandou para fazer a diferença no mundo. Se nós não fazemos nada, nós demonstramos a maior ingratidão de todas com o próprio Deus, que enviou o seu próprio Filho. Por amor de quem? Por amor de nós. E muitas vezes nós olhamos para o mundo hoje, ou nós olhamos para a própria igreja de Jesus. E não vemos pessoas se considerando pessoas ingratas. Elas acham que elas fazem muito. Paulo, ele não só orienta porque a igreja está tomando um rumo completamente ao avesso. Havia divisão na igreja. Uns queriam ser de Paulo, outros queriam ser de Apolo, outros queriam ser de Pedro, outros diziam que era de Jesus. Havia imoralidade dentro da igreja. Havia litígio dentro da igreja. Era irmão levando outro irmão para a justiça. Relacionamentos dentro da igreja quebrados. Idolatria dentro da igreja. Comida sendo oferecida. E a Santa Ceia do Senhor, que era na época um full meal, né? Que era todos sentavam à mesa, um não esperava pelo outro, ou seja, para eles não tinha significado. Ser cristão era apenas uma farsa. E o povo de Israel, ele chega em um momento do livro de Números, à porta de entrar na terra prometida. E quando eles chegam à porta de entrar na terra prometida, eles perdem uma das grandes oportunidades que eles têm, depois de ter passado tantas coisas, de chegar e entrar na terra que mana leite e mel, de alcançarem as bênçãos que o Senhor tinha para ele, por causa da ingratidão que eles tiveram, não só com Deus, da ingratidão que eles tiveram com tantas outras coisas. Irmãos, você entende a oportunidade que nós temos na nossa vida de sermos gratos a Deus com as nossas atitudes e sermos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito? Outro dia vi o filme, eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir, Êxodos, Gods and Kings, é um filme que bem famoso. Outro dia estava passando na televisão, eu estava assistindo. O autor, ele faz esforços tremendos para provar que tudo que aconteceu no Egito, ou a saída do povo do Egito, a peregrinação no deserto, foi coisas naturais. Ou seja, o sangue que tinha no mar, o crocodilo comeu os homens, comeu os animais, que um comeu e começou a devorar o outro. Não sei se você já assistiu. Filme famoso. Muitas pessoas também fazem a mesma coisa. Elas fazem esforços tremendos e se esquecem do que Deus fez para a nossa vida. Samuel Morse, que foi o inventor do código Morse, outro dia eu li o livro, até separei isso, deixei lá separado, achei muito interessante. Quando ele mandou a primeira mensagem dele de código Morse, ele cita no livro de Números. Na primeira mensagem dele, quando ele transmite, ele coloca assim: vejam o que Deus tem feito. Essa foi a primeira mensagem que ele manda em código Morse para Washington, dizendo: conseguimos. Ele coloca isso que Deus fez por ele
ele reconhece que tudo que a gente faz vem de Deus. Tudo que a gente faz é do Senhor. Em Números, então, ele é uma lição grandiosa para você que está lendo. Por exemplo, parceiros da Bíblia, leia o livro de Números. Se envolva com as histórias que está lá, meus irmãos. Não é só na pregação que você vem no sábado para ouvir, não. Isso daqui não dá nem para a gente... Eu precisaria de 3 ou 4 horas para me poder falar tudo que tem para falar aqui, talvez. Mas se você, por exemplo, for olhar em Números, abre lá, não precisa abrir agora, mas vai lá na sua casa, abre em Números 11. Você vai ver uma sequência de histórias, por exemplo, de ingratidão, que são exemplos para a gente viver no nosso dia a dia. Para não cometermos esses erros e o mau exemplo. O que Paulo quer dizer para a igreja que ele apacentava é: tome cuidado. Fiquem espertos, não sigam esses maus exemplos. E, por exemplo, Números 11, o povo ele começou a queixar tanto da dificuldade que Deus ele chega uma hora que lança fogo no arraial, que queima as extremidades do arraial. Naquela hora o povo vai até Moisés e fala: Moisés, olha o que está acontecendo. Moisés ora para Deus, o que acontece? Deus acalma. O povo reclama, por exemplo, que eles queriam carne, que eles queriam a carne e tinham saudade do Egito. Números, por exemplo, 11. Se você abrir o Números 11, você vai ver todas essas histórias. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas começaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos para comer a carne que a gente tinha. A gente comia lá no Egito. E aí, eles começam numa sequência de reclamação. No verso 6, por exemplo, do capítulo 11, agora a gente até perdeu a fome. É uma sequência de ingratidão que nos ensinam, irmãos, a não sermos ingratos com Deus. Eu, quando li essa palavra, eu falei: Deus, eu preciso melhorar em muitas áreas na minha vida. Mas eu nunca posso me esquecer de ser grato ao Senhor. Eu nunca posso me esquecer de que quando eu estiver de repente fazendo uma reclamação porque a minha vida está difícil, eu não posso me esquecer de ser grato ao Senhor. Essa semana eu estava falando para minha esposa: olha, eu não sei, eu estou correndo demais, eu não estou aguentando, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, eu sou um cara meio organizado e estou sem internet, me quebra, é complicado, porque tudo que você vai fazer tem que passar pela internet. Falei isso, e eu falei para minha esposa: olha, eu preciso fazer isso, preciso ir na aula, preciso preparar minhas aulas, não estou conseguindo. E aí eu falei: peraí, deixa eu parar. Fui lá na sala de novo, voltei para minha esposa e falei: amor, eu não estou reclamando. Lembra disso? Eu não estou reclamando. Eu preciso tomar cuidado nos mínimos detalhes, porque a gente começa a reclamar de coisas pequenas, que de repente não tem um sinal de internet em casa, que talvez atrapalhe sua vida. Mas nós olhamos, por exemplo, hoje para a história da igreja, falando, por exemplo, de Link Church, pessoas, como eu falei no começo desse culto, que estão passando por situação complicada e situação difícil. E quando eu olho para essas pessoas, eu falo: Deus, eu não tenho nem o que reclamar. Pelo contrário, eu tenho que ajudar, eu tenho que ser grato a Deus pela saúde que o Senhor está me dando, e ao mesmo tempo, na minha gratidão, eu também ser um benefício para essas pessoas. Ser grato a Deus é nós trazermos essa abrangência, porque se você olhar, por exemplo, para a história de Números, o que não dá para a gente tratar tudo, porque é uma história lindíssima. Se você olhar, por exemplo, para a história de Números, você vai ver que os estrangeiros reclamaram e infestaram o povo. O povo reclamou que queria carne. E Deus pega e fala: vocês querem carne? Legal, eu vou mandar carne para vocês. Só que eu não vou mandar 1, 2, eu não vou mandar 3, 5 dias, eu não vou mandar 10, eu não vou mandar 20, eu vou mandar carne para vocês um mês inteiro. E vocês vão comer carne o tempo inteiro, até que a carne saia pelo nariz, pelo ouvido. Vocês querem carne? Ou seja, nem sempre o que a gente pede, ou o que a gente acha que é o que vai trazer a felicidade para a gente, é aquilo que realmente vai ser, que vai nos trazer o benefício. A história ela é cheia de gratidão, porque daqui a pouco Moisés também está chegando para Deus, e ele está reclamando com Deus.
A ingratidão, ela é um câncer que ele vai tomando certas proporções dentro da vida da sociedade, e nós como igreja não podemos permitir que isso entre dentro de nós. Eu não preciso esperar a igreja de repente ser ingrata para mim trazer uma palavra sobre ingratidão. Na verdade, o que a gente vê é um mundo ingrato, e a gente, antes que isso aconteça, com consciência, para que na próxima pesquisa ou estatística da estrada, eu não tenha que colocar esse alerta, nós precisamos estar alertas. Ser grato a Deus em tudo e por tudo que Ele faz, mesmo quando nós estamos passando por situações difíceis. Moisés, ele chega para Deus, se você continuar na história, eu acho que eu estou só tipo fazendo você, eu quero ir lá ler, eu quero ir lá. Essa é a minha intenção, que você vá ler a história. Porque se você seguir, por exemplo, Moisés, ele chega assim para Deus, que ele não aguenta mais esse povo. Ele fala assim para Deus: por que me trouxeste esse mal sobre teu servo? Porque o que foi e o que eu fiz porque o Senhor não se agrada de mim? Por que coloca sobre os meus ombros a responsabilidade sobre esse povo? Olha tudo o que ele vai falando. Por acaso fui eu quem concebeu esse povo? Por acaso fui eu que dei a luz para esse povo? Ou seja, Deus, toma que o filho é teu. Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como carrega um recém-nascido para levá-los para a terra que prometeu? Foi o Senhor que prometeu, não fui eu não, Deus. O Senhor só separou eu não tenho que carregar esse povo. Moisés, ele já está inflamado por tanta reclamação que ele ouve no seu redor, que ele já começa a entrar também nessa conversa. E aí ele chega, se é assim que o Senhor vai me tratar, então mata-me agora mesmo. Aí você fala, mas Moisés falou isso? Sim. E a ingratidão, ela começa a ter uma sequência tão interessante, por exemplo, no livro de Números, que daqui a pouco você pega Miriam e Arão, que são irmãos de Moisés, também reclamando. E aí Deus chama os três, fala, não, fica aí Moisés, vem os dois aqui mais para perto de mim. Eu falo pela boca de profeta, não falo? Fala. Me responda. Eu falo através de visões, de profecias, não falo? Falo. Com Moisés eu não falo assim não. Com Moisés eu falo face a face. Um homem cheio também de dúvidas e problemas. E aí Miriam, ela fica leprosa. Aí Moisés vai lá e clama ao Senhor. Deus, ela parece um feto abortado. Toda branca. Faz isso com a minha irmã, não, Deus. E Deus, depois de 7 dias, faz o quê? Ela fora do arraial, ela volta. E aí você segue a história. Você conhece a história dos 12 espias que vão espiar a terra para entrar na terra prometida? 11 dias ali, eles chegam lá na frente, Deus vai entregar para eles a terra prometida. O que eles fazem? Manda 12 homens, Deus fala, seleciona 12 homens, manda esses 12 homens lá para verem a terra, ver se a terra é fortificada, se tem isso, se tem aquilo, Deus. E os homens vão, 40 dias eles vão lá, fazem a vistoria, trazem ainda os frutos da terra, cachos de uva. E aí quando eles voltam, com o fruto da terra, com tudo que eles tinham, começa a reclamação. E a reclamação deles foi tanta que eles incendiaram até o povo. Ou seja, 2 homens, Josué e Calebe ali lutando, falando, não, vamos possuir, Deus vai nos entregar essa terra é nossa. Mas a ingratidão, meus irmãos, faz com que as pessoas fiquem cegas. Talvez você esteja rodeado de ingratidão no teu trabalho, talvez você mesmo seja fruto de uma ingratidão. O que eu estou fazendo em Londres? Sabe que uma das coisas que eu mais escuto é essa. O que eu estou fazendo em Londres? Você sabe o que você está fazendo em Londres, meu irmão? Você orou tanto para estar em Londres. E quando você chega em Londres, você tem a oportunidade de colocar seus filhos para estudar. Você tem a oportunidade de dar um futuro para a sua família, que talvez você suou a vida inteira a camisa no Brasil. E a saúde grátis. Boa, é verdade. E a gente fica naquele egoísmo, mas eu não me adapto aqui, mas você tem um filho que você pode fazer ele ser alguém. Essa é a terra, talvez, que eu posso chamar de uma terra que emana leite e mel para mim. Mas nós constantemente, se não tomarmos cuidado, nós nos pegamos falando o quê? Poxa Deus,
Eu estou mal, Senhor, eu não estou legal. Eu escuto isso, não é uma vez por semana não, é muitas. Graças a Deus eu não escuto muito da igreja. Porque eu dou aula, eu saio, eu tenho muitas pessoas que eu tenho contato e constantemente eu vejo essa reclamação. Eu não me adapto aqui. Filho está estudando, filho está fazendo cadete, filho está fazendo natação, filho está fazendo isso, Gente, viva o momento de Deus, pare de reclamar. Nós estamos à porta de uma oportunidade para a nossa vida. Se é de Deus, seja grato. Se Deus o quer aqui, Deus vai te manter aqui. Mas são pequenas coisas na nossa vida que a gente vai se tornando ingrato para com Deus. E talvez você se pega nisso. Para as pessoas, por exemplo, que estão com problemas de saúde na igreja. Eu sei que é difícil, é um momento complicado na vida de vocês. Mas, seja qual for a terra prometida de Deus para a vida de vocês, a música diz, confio em Ti. Confie em Deus. Confia em Deus, não entremos, olha para essa história, agora esquece Paulo na igreja de Corintos e olha para André na igreja Link Church. Irmãos, olhemos para estes exemplos como avisos para a nossa vida, para sermos gratos a Deus, para tomarmos cuidado com aquilo que a gente fala, para tomarmos cuidado com a nossa atitude, naquilo que a gente age. Porque é importante nós irmos, sim, como aqueles espias foram, espiaram a terra, viram as condições, mas nós voltarmos confiantes em Deus, que mesmo que a terra ofereça aos gigantes, ou tenha problemas que eu me julgue, que eu não tenho capacidade, muitas pessoas, podemos trazer um exemplo fácil aqui? Quem acha que falar inglês é muito difícil? Alguém acha que falar inglês tem muita dificuldade aqui dentro da igreja? Muitos. É que muitos não levantam a mão, né? A gente escuta isso diariamente. Para muitas pessoas é uma terra de gigantes na questão do inglês. Mas se você pedir para o Senhor e se você se esforçar, você também tem muitas condições para você aprender o inglês. Realidade? Fato. Meus irmãos, a gente está nessa terra, a gente vive aqui, é um dos exemplos. Que nós possamos, no nosso coração, não olhar para essa terra prometida, o que Deus dá para a gente, e cairmos no mesmo erro de ficarmos reclamando. Agarre a oportunidade que Deus te dá. Agarre a oportunidade que você tem todos os dias. Agradeça a Deus, mesmo que o teu trabalho não é o trabalho que você tanto almeja. Seja agradecido a Deus por você ter a oportunidade de vir à casa do Senhor. Seja agradecido a Deus por você poder acordar todos os dias de manhã e trabalhar. Seja agradecido a Deus por você ter a oportunidade de ter talvez uma vida bem corrida aqui. Tem pessoas que estão reclamando porque a vida está parada, eles não têm nem condição. Há muitas coisas na nossa vida que nós precisamos. E que o nosso relatório seja como o relatório de Caleb. Subamos e tomemos a posse da terra. É certo que venceremos. E esse relatório negativo dos espias, mesmo com Caleb dando até esse report, não é favorável, e dizendo, a terra devora seus moradores, nós parecemos como gafanhotos, eles são tudo grandes estaturas, né? São os gigantes. Ingratidão, mais ingratidão. Paulo está falando para o povo de Corinto, não faça dessa forma. Viu o resultado que aconteceu, seja esperto. A oportunidade que a gente tem de aprender a palavra de Deus é para que a palavra de Deus trabalhe na nossa vida todos os dias. E há uma canção que ela diz, e eu sempre gosto de cantar, aquela perto quero estar. Mas na versão portuguesa, está faltando alguma coisa ali.
Na versão portuguesa diz assim: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. E o refrão: te louvarei. A gente sempre fala, tem que ter coragem para cantar. Não importam as, te adorarei, somente a ti, Jesus. Agora vamos falar da versão em inglês. You all I want. Ou seja, você é tudo que eu quero. Eu acho que é isso que Deus espera da gente. Não é somente cantar, é viver. You all I ever needed. Você é tudo o que eu sempre precisei. You all I want. Você é tudo que eu quero. Help me know you are near. Ajude-me a saber que tu estás perto de mim. Ou seja, me ajude a compreender, me ajude a ter essa decisão de estar perto do Senhor. Não é algo que é nosso, é algo que é de Deus. Quando eu tenho a capacidade de dizer para Deus: Senhor, eu tenho levado a minha vida está complicada, a minha situação não está fácil, eu tenho muitas vezes sido ingrato com o Senhor. Faça essa oração: me ajude, Senhor, a aprender, confiar em Ti e estar perto de Ti. Essa tem que ser sempre a nossa oração. Oração de alguém que é grato a Deus. Me ajude, Senhor, a aprender, estar perto do Senhor, estar junto de Ti. Isso é algo que o Espírito Santo de Deus pode ensinar para a nossa vida e nós podemos aprender. Então, meu irmão, se você tem oportunidade essa semana, leia o livro de Números. Lindo, mas viva. Levante nos seus dias e fale: Senhor, como tem sido o meu dia? Faça uma retrospectiva no final do teu dia, tudo que você tem feito, porque talvez você esteja colhendo o fruto do que você mesmo está plantando. Mas viva uma vida diferente. Pise num solo firme, o solo da palavra de Deus. Se coloca de pé. Vou ler novamente 1 Coríntios 15, versículos 1 e 2. Irmãos, palavras de Paulo: quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. O evangelho é que nos mantém firme. Por meio deste evangelho, vocês são salvos. Desde que, há uma condicional aqui: se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Essa pergunta que eu deixo para você: será que você tem crido realmente? Ou será que muitas coisas têm sido em vão? Feche os teus olhos. Senhor meu Deus, Pai, tantos são os desafios da vida, Senhor. Vivemos num país abençoado, vivemos num país que tem tantas coisas boas, Senhor. Mas também vivemos num país, Senhor, constantemente ameaçado, Senhor, por terrorismo, como nós vivemos ontem. E a grande realidade, Senhor, é que muitas dificuldades aparecem todos os dias para nós. E o que faz a diferença na nossa vida é aquilo que nós escutamos do Senhor. Não quando nós damos ouvido para o que o mundo fala, Deus. Há tantas coisas que a gente ouve, que se nós fôssemos deixar ser levados por isso, talvez nem aqui nós estaríamos, Deus. Há tantos resultados que nós não gostaríamos de ter ouvido. Há tantas notícias que nós não gostaríamos de ter ouvido. Há tantas atitudes, Senhor, que nós não gostaríamos de ter feito. Mas o que nós queremos te pedir, Senhor, é que a Tua palavra, ela produza, Senhor, fruto na nossa vida. Senhor, que nós possamos ouvir, por exemplo, essa palavra por ingratidão, Deus. E que nós possamos agarrar, Senhor, nessa palavra e falar: Deus, eu quero
segurar isso com a maior força, Deus. Eu não quero perder, Senhor, nem um dia de vista, Deus. Eu quero manter isso sempre aceso no meu coração e na minha mente. Se eu sou uma pessoa realmente grata, Deus. Não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades. Que eu seja grato ao Senhor, Deus. Porque tudo me vai bem quando eu confio no poder de Deus. Porque tudo, Senhor, o que eu vejo, Senhor, são dificuldades com os olhos humanos. Mas quando eu consigo olhar com os teus olhos, Deus, eu consigo ver a esperança, Deus. Quando eu olho com os teus olhos, a minha visão ela não fica limitada, Deus. Pai, o meu pedido é, Deus, abençoa, Senhor, pessoas que estão, Senhor, passando por momentos de dificuldade na sua saúde. Deus, eu creio, sim, que há um projeto, há um propósito para todas as coisas, Deus. Mesmo aquelas que nós não conseguimos entender, Deus. Mas não podemos ver isso como gigantes, Senhor. Nós temos que olhar com os teus olhos, Deus. Abençoa, Senhor, todas as vidas, Senhor, que passam por esse momento de dificuldade na saúde. Que o Senhor também venha abençoar pessoas que estão com decisões difíceis para tomar, Deus. Decisões que elas no momento não sabem para que lado ir. Mas coloca, Senhor, um coração sábio, Deus, em cada uma destas vidas. Coloca a decisão correta, Senhor, na boca e no coração, Jesus. Pai, para as crianças, os nossos filhos, Deus, cuida deles. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que eles têm de estar nesse país e estudar, Deus. Muitos, Senhor, dos nossos jovens já estão se formando, Deus. Obrigado, Deus. Outros, Senhor, esse ano começaram na escolinha, Senhor. Começaram a se preparar para o primeiro aninho no ano que vem, Deus. Abençoa os nossos filhinhos, Deus. Cuida deles. Eles começam já a enfrentar algumas dificuldades. Cuida dos nossos filhos, Deus. Aos pais, Senhor, cuida, Senhor, de cada um deles na sua luta diária, Senhor, que não é fácil para ninguém. Mas nós precisamos ser gratos a Ti, Deus. Mesmo em meio a toda dificuldade que nos aparece. E que nós possamos olhar para essas lições do passado. Para não cairmos nos mesmos erros, Deus. Que estes erros, Senhor, surtam para nós um efeito totalmente contrário, que é o efeito positivo, Deus. Para que nós possamos andar na Tua presença. Deus, o Senhor sabe do meu coração, o meu desejo, Senhor, de ver o Teu reino crescer, de ver as pessoas, Senhor, crescerem, Senhor. Ajuda, Senhor, cada um na sua dificuldade, seja ela financeira, seja ela de saúde, seja sentimental, e que nas palavras da minha boca, a meditação do meu coração, sejam agradáveis diante de Ti, meu Senhor. Amém. Cante conosco essa música e vamos estar encerrando.